Agora nós vamos iniciar o nosso estudo sobre alguns movimentos messiânicos que surgiram no Brasil durante a Primeira República e que contestavam o poder republicano. Alguns eram adeptos da monarquia, do retorno à monarquia, mas a gente precisa entender o que era esse movimento messiânico e por que o termo messiânico. Os movimentos messiânicos que se deram através de revoltas no Brasil, eles estavam ligados a questões religiosas. Geralmente surgia alguém que era cultuado, que era endeusado, que era visto como Messias, alguém enviado por Deus para salvar essa população sofrida. E liderados por este homem, essa população acabava se fortalecendo, se aglomerando e batendo de frente contra o governo republicano. Então foi o caso da Guerra de Canudos e da Guerra de Contestado, que são os dois movimentos messiânicos marcantes no Brasil da primeira fase da República. Guerra de Canudos é o primeiro movimento messiânico que nós vamos ver, certo? Então, se desenrola no interior da Bahia, cerca de 20 mil pessoas vão compor o Arraial de Canudos, que fica lá na Bahia, no sertão baiano. Esse movimento, ele acontece de 1896 até 1897, então dura pouco tempo. Em 1897, essa população do Arraial de Canudos é completamente dizimada, juntamente com o seu líder, que é o Antônio Conselheiro. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o líder, que é o Antônio Conselheiro, para que vocês entendam o contexto da Guerra de Canudos, né? Apesar de ser um período curto, de 1896 a 1897, antes disso, houve todo um processo para que o Antônio Conselheiro juntasse essas pessoas, que não foi proposital, ele não quis juntar essas pessoas passaram a o seguir até se fixar na região da Bahia. Então, assim, foi uma pessoa que fracassou na vida, foi professor, teve um casamento que não deu certo, né? A esposa acabou lhe abandonando, e para muitos era um louco. Ele passou a perambular por aí no sertão da Bahia, chegando até a região da Bahia, e ele era extremamente religioso. Então, assim, passou a ficar migrando de um lugar para outro e se envolvia em algumas ações, como pintar igrejas, reformar cemitérios, reformar no sentido de consertar muros de cemitérios, cercas, enfim, fazer alguns trabalhos. E falava de Deus e era contra a monarquia, aliás, era a favor da monarquia e contra a república, falava da forma exploratória que o regime republicano assumiu nessa sua primeira fase, criticava extremamente isso, passou a ter o aspecto mais messiânico, né, no sentido de barba grande, muito magro, vestes parecidas com batas, eles usavam uma espécie de bata, e isso fez com que a população fosse aos poucos acreditando que ele era um enviado por Deus, e essa população que não tinha nada a perder, deixava tudo para trás, que o tudo era basicamente nada, eles não possuíam nada, viviam sofrendo com secas e os impostos muito altos, então eles acabavam acompanhando, e foi assim que começou a surgir esse movimento messiânico. Nesse percurso nômade deles, eles na verdade sobreviviam de doações. Quanto mais o tempo passava, mais sertanejos acompanhavam Antônio Conselheiro, que na verdade o seu nome era Antônio Vicente Maciel, depois ficou conhecido como Antônio Conselheiro, e eles chegaram no sertão da Bahia e se apossaram de uma fazenda abandonada, que era conhecida como Fazenda do Monte Belo, e deu a este nome de Canudos, Arraial de Canudos. Então, assim, Canudos chega a abrigar cerca de 20 mil pessoas, né? Tinha aproximadamente 5 mil casas, então era significativo, sim, a quantidade de pessoas que acompanharam Antônio Conselheiro e acreditavam piamente no que ele dizia, e acreditavam, sobretudo, em uma força divina, de que ali estava uma comunidade, aquela comunidade igualitária lá, que era descrita na Bíblia, não é? Que Canudos, na verdade, poderia ser a nova terra prometida, a terra de Canaã, que uma vez
foi a sede dos hebreus, do povo escolhido, e que dessa vez estava ali para sediar o povo escolhido, que estava vivendo sob as ordens de um Messias, o enviado por Deus. A princípio, esse movimento ele demorou chegar aos ouvidos do presidente da República, que na época era Prudente de Moraes. Então, assim, existe primeiro um conflito entre as autoridades locais, que é o governo da Bahia, até que isso se espalha e existe aí a interferência do próprio presidente da República. Então, a gente tem um primeiro conflito contra o governo da Bahia. Antônio Conselheiro, ele era contra todo e qualquer imposto, ele se recusava a pagar esses impostos. Essa comunidade passou a se fortificar e se a estabelecer a partir do que se produzia na própria comunidade. Então, eles usaram a agricultura para sobreviver, plantavam o que precisavam, iniciaram essa agricultura de subsistência. Criavam cabras, ovelhas, para que pudessem ter carne, ter a proteína, faziam o queijo do leite, eles usavam tudo que estava ali a seu favor. E tiveram esse primeiro conflito contra o governo da Bahia, desafiavam a autoridade local, e até que isso se expande e o governo do Brasil passa a intervir, porque existe claramente uma crítica à República e uma preferência pela monarquia. O Antônio Conselheiro dizia que a monarquia era o governo que era de autoridade de Deus, e que a república, na verdade, ele associava muito a república ao demônio, a algo do mal, a algo que fizesse a população sofrer, sobretudo os pobres. E tinha todo o apoio de quem o seguia, de quem estava fixo nessa comunidade, e acabou que se formou um verdadeiro exército de proteção, porque eles passaram a ser atacados. Houveram 3 expedições que foram a Canudos, só na 4ª que conseguiram dizimar a população quase que total, mas eles se armaram, se organizaram como uma forma de defesa. Todas as tentativas para tomar o Arraial de Canudos, elas eram frustradas. Todas as tentativas fracassaram. Na primeira, com 40 homens, porque subestimaram aquela população, achavam que eles não estavam armados e não passavam de, na verdade, religiosos fanáticos. A segunda tentativa, 600 homens, porque entenderam que existia um potencial já bélico, não é? Essa primeira tentativa, quando os soldados fugiram, eles deixaram parte das suas armas. Então, as pessoas daquele ambiente utilizaram, não é? As armas dos próprios policiais. E foram cada vez mais se organizando e se armando, porque para eles existia algo muito claro. Eles não iam sair dali, que para eles era um lugar santo, e eles estavam se defendendo em nome de Deus. Então, era um exército em nome de Deus. A segunda tentativa, 600 homens. A terceira tentativa, 1.300 homens, usando mais armas. Existia já um apoio do presidente da República para a invasão do Arraial, e que fracassam novamente. Claro, muitos sertanejos são mortos, mas esses sertanejos acabam sempre vencendo nessas batalhas. Após a terceira tentativa e essa frustrada tentativa, houve uma repercussão em torno disso, não é? E isso começou a ganhar fama. Pessoas que estavam longe daquilo dali passaram a ver aquele lugar como algo realmente protegido por Deus. 3 expedições e nenhuma delas teve êxito, então era um lugar que deveria ter, de alguma forma, uma proteção divina, né? Então, Antônio Conselheiro ganhava cada vez mais fama, dentro de Canudos, mas fora de Canudos também. E aí existiu aí uma força maior para que se pudesse pôr fim, de fato, a essa revolta, que já estava gerando uma popularidade muito grande, e a gente sabe que no Brasil existe um apelo religioso muito grande. Então, em relação a isso, muitas pessoas viram isso acontecer e ficaram acreditando que Antônio Conselheiro pudesse ter algum poder. E aí o próprio ministro de Guerra, que é o Carlos Machado Bittencourt, pessoalmente vai garantir que na 4ª expedição houvesse de fato um ponto final, né, nessa revolta, a revolta de Canudos. A 4ª expedição ela vai durar de setembro até outubro de 1897.
Várias batalhas são seguidas. Os sertanejos, eles resistem até o fim, não existe nenhuma forma de rendição, até pela questão, pelo caráter religioso que eu disse para vocês. Essa população foi completamente dizimada, né? Não se poupou nem mulheres e crianças, mas Antônio Conselheiro não foi morto nessas batalhas. Ele foi morto provavelmente por disenteria, não dá para saber, porque ele morreu, foi sepultado pelos seus, e depois é que ele foi exumado, né? Porque o grande líder não tinha sido pego e não tinha sido morto pelo exército, mas depois fizeram isso, exumaram o corpo e decapitaram Antônio Conselheiro. Mas ele não morre em batalha, ele morreu provavelmente de alguma causa natural, e estudos indicam que teriam sido de disenteria. Mas que fique claro a violência do poder republicano brasileiro em relação a todas essas revoltas, sobretudo para quem já vivia marginalizado, que eram os sertanejos. A Guerra de Canudos, ela se eternizou na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, na época, era jornalista, acompanha uma das expedições, a última expedição, inclusive, para registrar, e ele se depara, ele chega com uma impressão que lhe passam, que era preciso conter os revoltosos, que eram fanáticos religiosos, e ele se depara com uma outra realidade, né? Tanto que ele descreve a guerra no seu livro e diz que isso precisa ser denunciado, que na verdade existe uma guerra do sertanejo, do marginalizado, de quem não tinha voz e nem vez em um Brasil tão desigual, contra uma elite brasileira. Então foi eternizado e fica como reflexo essa questão da violência empregada por parte do poder republicano nessa época, não só com a Guerra de Canudos, mas com todas as revoltas que surgiram e que tiveram como motivações a questão de um Brasil tão desigual, tão cruel para a sua classe mais pobre. E por fim vamos falar da Guerra do Contestado, que tem o mesmo caráter messiânico que a Guerra de Canudos. A Guerra de Contestado acontece um pouco tempo depois do que a Guerra de Canudos, e ela acontece entre a região de São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, assim, é fora do Nordeste, né? O que não era comum. Essas revoltas, em sua grande maioria, elas aconteciam no Nordeste. Por que um caráter messiânico também? Porque aparece uma outra figura muito mística, que é o José Maria, que vai ser tido como um monge, que vai ser também tido como enviado por Deus para ajudar os sertanejos nessa marginalização que eles sofriam, muitos sem terras e que estavam lutando ali por um pedaço de chão, e José Maria se envolve nisso, e por isso que essa revolta também ganha esse caráter religioso. Gente, a Guerra do Contestado, ela vai de 1912 a 1916. Ela ocorre principalmente por um conflito territorial. Pessoas que não possuíam terras acabam se fixando, se aglomerando nessa região que fica entre São Paulo e Rio Grande do Sul. E isso vai ser o motivo dessa revolta, porque o poder federal começa a construir estradas. E aí essas estradas que são construídas ligando a região de São Paulo ao Rio Grande do Sul, elas vão cortar essa região, que é onde esses sem terras acabaram se fixando. E o poder federal, o presidente, faz um acordo, ele doa essas terras para a própria empresa que está construindo essas estradas. Então, com o passar do tempo, essas populações são mandadas embora, elas são retraídas, elas são afastadas do local, e isso vai gerar esse conflito, intitulado como Guerra do Contestado. O Beato José Maria, que foi considerado um monge, um enviado por Deus, né, durante essa revolta, a Guerra do Contestado, ele acompanha a população que fica migrando de um lugar para outro e fortalece essa população, porque ele se autodeclara enviado por Deus e diz que tudo vai dar certo, mas que precisam lutar, precisam se armar. Mas existe esse conflito na região de Santa Catarina, eles acabam migrando para se esconder em Santa Catarina, e o governo local vai reprimir essas populações. E dentro de vários e vários conflitos que seguem depois disso, o próprio José Maria é assassinado e é tido como ainda mais santo. Isso acontece sempre no Brasil, né? Então, assim, ele é tido como santo depois da sua morte, e os populares acreditam que José Maria agora vai liderar esse exército do céu
porque vai continuar, fazia-se uma ideia de novamente uma guerra santa, que eles estavam do lado certo, e era uma guerra do bem contra o mal, e que José Maria, após a morte, iria ressuscitar e iria liderar esse exército novamente. Esses conflitos ocorrem e essas populações elas não se dividem, muito pelo contrário, depois da morte de José Maria, eles se unem porque existe no imaginário desse povo que José Maria de alguma forma ressuscitaria, que José Maria conduziria esse exército, que era um exército do bem contra o mal. Mas enfim, em 1916 acontece de fato o fim da Guerra do Contestado, mas de uma maneira muito trágica. Mesmo a violência empregada na Guerra de Canudos foi empregada em Contestado, sem poupar mulheres, sem poupar crianças, e eles começam a bombardear o local de longe, e não existe a princípio esse conflito, essas populações elas não têm sequer como reagir, elas são pegas de surpresa, e esse é o fim da Guerra do Contestado, mais uma vez de forma de violência pelo poder republicano brasileiro.